Bem-vindos à Academia do Traço, em que eu vou mostrar para vocês e vou explicar o que é o método do domínio da arte da escrita, do que trata, como é que eu cheguei lá. Aí vou mostrar para vocês o curso que eu estou montando utilizando esse método, para explicar para vocês para quem que é, quem que pode fazer, quem que dá conta, quanto tempo dura esse curso. Começando, pessoal. Então, boa noite a todos que estão aqui. E em 2011 eu comecei a dar aula de tipografia. Daí que vem a história. Tipografia e caligrafia, porque para aprender a tipografia você tem que entender a base caligráfica, a base da escrita. Se você não entende a base da escrita, você acaba sendo um mero copista de letras, né? E a ideia é a gente ter esse domínio teórico, técnico, e não só o domínio da prática, que é aquele exercício em que você fica apenas copiando e reproduzindo, sem conhecer a base técnica. Bem, então a ideia não é só uma habilidade caligráfica, né? A ideia é você entender o contexto. Por isso que o nome desse método é método para o domínio da arte da escrita, né? E a caligrafia é sinônimo, né, da arte da escrita. Aí tem um dos meus vídeos, alguns de vocês devem ter visto, que ele fala dos 3 P's, né? Que é a prática, a persistência e a paciência. Para treinar qualquer tipo de caligrafia, você tem que ter prática. Você tem que ter persistência, porque só prática não adianta, né? Porque chega uma hora que você não aguenta mais. Ou ter a prática, em que hoje você treina, aí semana que vem, aí passa 2 meses sem treinar, aí volta. Não. Você tem que ter uma programação em que isso aconteça diariamente ou com uma frequência pré-estabelecida, né? Então, prática, persistência e paciência, porque tem que ter muita paciência para você conseguir ter resultados. E aí a pergunta, a grande pergunta, todo aluno me faz, né? Não só nas oficinas, mas em sala de aula, na universidade. E minha letra é feia, professor. Letra feia não tem conserto. Tem conserto. Estou aqui para dizer para vocês que tem conserto. Significa que esse método dá para ser aplicado a qualquer pessoa. Tanto você que tem letra legal e tal, que você já sempre treinou traço, desde criança, gostava, ou quanto você que, putz, sempre aqueles hieroglifos, né, que ninguém conseguia decifrar. Nem você. Eu era assim. Vou confessar para vocês. Eu anotava sala de aula, depois eu ia lá olhar minhas anotações. Caramba, o que eu escrevi aqui? Então, o que acontece? Eu não tinha paciência, na verdade, para treinar uma escrita, a minha caligrafia, né, a escrita pessoal, de uma maneira que ela fosse legível. Quer dizer, que eu pudesse recuperar os códigos da escrita que estavam ali, entender a letra, né, entender as ligaturas que eu fazia, juntava uma letra com a outra, daí um CL parecia mais um D do que um CL, né? E assim vai, né? São várias letras que a gente escreve e você junta, e quando você olha o conjunto da palavra, você não tem a menor ideia do que significa aquilo. Algumas vezes no contexto a gente entende. Bem, então, qualquer pessoa pode conseguir aperfeiçoar a própria escrita e pode também dominar uma escrita histórica como uma gótica. Desse meu método, ele contextualiza a escrita historicamente, tecnologicamente, culturalmente, para você entender quais os materiais que eram usados, quais os suportes que eram usados, por que a escrita era daquele jeito, e o que a gente recupera hoje dessa escrita, né? A gente pode fazer uma escrita baseada na gótica e criar a nossa própria? Pode. Só que para você usar uma gótica como modelo, você tem que conhecer a gótica. E a maioria disso acontece por quê? Falta de, não só de um método, mas falta de um especialista, de um professor, de um orientador que diga o passo a passo correto. Por que para fazer uma faculdade você precisa... Aliás, por que para obter um diploma você precisa fazer uma faculdade? Porque você tem professores especializados em suas disciplinas para conseguir passar a interpretação correta das informações. As informações estão nos livros. As técnicas existem por aí. Mas quem que tem o poder de dizer, ou o poder, ou a experiência, né, de dizer qual que é o caminho que você tem que tomar? Esse mestre, esse mentor, esse
esse professor, esse orientador. Então, assim, se você não tiver um mestre, um orientador, um professor, você vai passar por muito perrengue, a estrada vai ser super tortuosa, cheia de pedras, e talvez você não consiga chegar no resultado final, e na maioria das vezes o que acontece? Desiste e fala, isso não é para mim, e dá um chute e vai embora, e de repente você seria um ótimo calígrafo, um ótimo desenhista de letras, né? E perdeu essa oportunidade de chegar lá, chegar nesse resultado. Então não adianta também só ter prática, persistência e paciência se você não tem um mestre ou ao menos alguém que te oriente, né? Alguém que te diga qual que é o caminho. E algumas razões por que esse meu método, então, é eficiente. Por que o meu é eficiente e não os outros? Para começar, esse jeito, né, que eu estou me propondo a ensinar, que já é um aperfeiçoamento de todas as minhas práticas de ensino anteriores, resultado de 10 anos de prática de ensino, quer dizer, ensino de caligrafia foi 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estou no 10º ano de ensino de caligrafia. Então, é resultado de um planejamento, né? Resultado de pesquisa, resultado da compilação e da classificação de todo esse material, pesquisas, leituras, práticas, o ensino. O ensino faz a gente aprender muito também. Então, a estruturação de qualquer tipo de processo, de qualquer método, requer um aprofundamento teórico muito grande, requer uma experimentação muito grande. E por conta disso que eu cheguei nesse método só agora, depois desse tempo todo de prática. Eu sou o professor, eu sou a pessoa que tem conhecimento teórico para ensinar. O que é a experiência? Cara, é a repetição, é o aperfeiçoamento de técnicas, de teorias, de práticas. Então, isso só vem o quê? Com o tempo. Né? Com o tempo. O método, né? Esse meu método, vocês vão perceber, eu vou oferecer o curso, que é aplicado, esse método está aplicado ao curso, né? São 20 horas de curso. Então, tudo isso resulta num método, né? As ferramentas, as teorias, as técnicas, as práticas, isso resulta nesse método. Requer também, além dessas 20 horas de aula, requer também 20 horas de prática fora da aula. O processo, o processo desse método é um processo iterativo. Iterativo significa que ele acontece em ciclos, né? Não é interativo. Interativo tem que ser também, que é da interação. Iterativo significa cíclico, né? É um processo que você começa num ciclo, daí vai um outro ciclo, e a partir desses ciclos repetidos, que é o processo iterativo, você consegue o domínio daquilo que você está treinando, do teu objeto de treino, né? No caso, a caligrafia gótica. E por que eu começo com a gótica? Porque ela possui muitos traços retos que você consegue reproduzir e consegue ir aperfeiçoando eles. Então, você vai com as letras, inclusive, que são mais retas, depois começa a colocar curva, depois começa a juntar, a gente vai num processo que ele, ao mesmo tempo que a gente já tenta escrever alguma coisa, a gente vai paralelamente entendendo a prática, ou treinando a base. O método, então, são 45 aulas, pessoal. São 5 semanas. Na verdade, dá um pouquinho mais, porque tem a semana introdutória, que são uns 3 dias, que eu só faço uma introdução, e aí a prática começa numa segunda-feira e vão 5 semanas de prática. Só para vocês terem uma ideia do processo. Claro que é um processo que requer que você dedique 40 minutos e assista mais uns 40 minutos por dia de aula. Então, quanto que dá? 40, 80, 1 hora e 20? Mais ou menos 1 hora e 20 por dia de dedicação. Em 5 semanas você tem domínio. Claro que domínio é uma palavra que existe muito, né? Eu posso dominar num nível 7, eu posso dominar num nível 10. Então, assim, utilizando a mesma nomenclatura ou a mesma mensuração numérica, né, de 1 a 10, eu digo que o domínio é o 7, né? É a base. Você entendeu e conseguiu o domínio. 5 semanas é suficiente. Se você treinar tudo que eu estou passando aqui, 5 semanas você vai... Eu acredito que você chegue no 9,
9 para 10, tranquilamente. Mas assim, pô, não tenho tanto jeito, comecei do zero, nunca tive acesso. Caramba, pelo menos 7 você tira. Que é aquele domínio básico. Falta o que depois desse domínio? Treino, pessoal. É o litro de nanquim que você tem que gastar. Né? Você tem que gastar muito nanquim e muito papel, tá? E, claro, tem aula teórica. Opa, por que eu fiz isso aqui? 2 aulas teóricas por semana, 2 aulas técnicas por semana, 2 aulas analíticas por semana, que você faz uma análise da tua produção à luz da teoria. E 2 práticas com o professor. O professor faz a prática e vocês observam a prática e comentam a prática e verificam o erro de vocês na prática de cada um, né? Então é uma coisa também interativa dessa forma. E claro que sempre tem uma aula live, tipo no sábado, assim, em que eu verifico tudo que foi feito durante a semana, todas as dificuldades e retomo essas dificuldades para a gente começar o segundo ciclo. Então, o que significa? Um ciclo por semana. O segundo ciclo é algo, já estou no nível maior, você vai para o segundo ciclo. Aí, ao final da semana, você já terminou, vai para o terceiro ciclo. Então, é um processo de imersão, né? Você quer aprender escrita histórica gótica sem imersão? Não aprende, tá? Bem, tem que ter comprometimento, óbvio. A fase analítica é a fase que eu verifico se o que eu estou fazendo está de acordo com a técnica, com a teoria, né? Se a prática é um reflexo da aplicação da técnica e da teoria. E aí eu consigo corrigir e passar para o próximo ciclo fazendo prática já com um olhar analítico, né? Então é esse o método que eu acabei desenvolvendo e claro que acabou sendo resultado de todo todos os meus estudos acadêmicos, né? Então o curso é o domínio da arte da escrita gótica. Então gótica eu já expliquei o porquê, porque ela é mais fácil de entrar nesse mundo, inclusive para quem quer melhorar a letra. Vocês vão perceber que a própria letra pessoal vai melhorar depois de aplicar esse curso de domínio para o gótico. Então são aulas online gravadas e materiais digitais também. Vou fornecer para vocês alguns materiais técnicos, né? Alguns mapas, alguns PDFs assim que vão auxiliar vocês no desenvolvimento do curso. A estrutura do curso, então, 5 semanas. Quando começa? Quando começa? Amanhã? Não. Não, né? Eu estou começando hoje. Isso aqui vai ficar gravado. Eu começo as inscrições hoje, né, para o curso, e as inscrições vão até terça-feira. Então, a gente começa no dia 12, para quem for começar, dia 12, quarta-feira, a gente começa o curso. E quanto vale, pessoal? Né, a primeira turma oficial, quem está aqui pode ir lá e vai ver que o curso está lá por R$ 997. 997 é o valor para qualquer pessoa que quiser fazer esse curso. As inscrições, então, até terça-feira. Que mais? Que daí eu tenho que fechar a turma para poder começar, né? Eu tenho que fechar, uma hora eu tenho que fechar. Eu abro hoje e fecho num dia para começar o curso. Aí garantia, aquelas coisas normais, tem uma semana de garantia com devolução integral. Eu achei que era um negócio, comecei a fazer uma semana, não gostei, quero a devolução do meu dinheiro. Beleza, não tem problema. Qualquer código do consumidor diz que você tem o direito de devolução, né? Bem, e uma coisa, né? Por que esse curso é imperdível? Para começar, porque é comigo, porque eu tenho esse método desenvolvido, e ele é iterativo, né? E ele vai aperfeiçoando, são 5 semanas de aperfeiçoamento. E se eu não tiver tempo, professor? Se eu não tiver tempo de aperfeiçoar, se eu não tiver tempo de seguir todos os dias? Falei para vocês que a aula está gravada, você pode se programar para fazer esse curso em 3 meses, se você quiser. E a aula vai estar gravada. Então, assim, é possível? É possível. Não tem problema. O curso você tem 1 ano para terminar ele. Tem 1 ano para fazer. Não é só, tipo, acabou 5 semanas, fechou, não tem mais curso, não tem mais nada. Não. Tem 1 ano. 1 ano fica disponível todas as aulas, fica tudo disponível para você assistir quando lhe convier, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né? Qual é a gótica, né? Bem, a gente vai aprender, aí eu cheguei nisso também, eu ia aprender uma gótica só. Aí, como é um ciclo de aperfeiçoamento,
A gente vai fazer 4 versões góticas. Por quê? Porque a primeira é reta, a segunda tem algumas curvas, a terceira tem mais, e a quarta é a fracture, que é a mais complexa. E as maiúsculas. Aí eu vou fazer uma versão de maiúscula, porque 5 semanas, pessoal, são 5 semanas, não são 6 meses, né? Então, assim, não dá para aprender tudo. O que dá para incluir? 4 versões de gótica. Qual que é? Até anotei aqui porque eu esqueço, né? Então, se eu esquecer, eu vou olhar ali na minha cola. A gótica textura, a quadrada, né? Tem uma diferença um pouquinho, porque uma é do século XIII, outra é do século XIV. Aí tem a Batarde. A Batarde é uma gótica francesa, muito bonita também. E tem a Precisos, que é a gótica inglesa. Gótica Precisos. A Precisos é muito bonita. Precisa. E ela requer muito mais atenção, né? Então, assim, mas a gente precisa dominar as 4 nesse processo? Não, eu acho que vocês dominando um alfabeto completo e tendo conhecimento teórico que existe em todas essas versões, por que cada uma tem o seu jeito, por que o ideal, por que quando começou uma lá, começou com pena de ave, a outra começou com pena metálica, a outra era pena de bambu. O resultado da escrita também é resultado do tipo de pena que você está usando. Hoje em dia a gente pode usar um tipo só para fazer todas, né? Porque os nossos instrumentos hoje são muito mais versáteis. O certificado é online? Boa pergunta aí, Renan. O próprio Hotmart fornece um certificado que eu vou personalizar ele lá, vai ficar com a minha cara. Mas eu vou mandar um certificado manuscrito, né? Eu vou assinar o certificado e, de repente, eu faço, não assinatura com gótica, porque minha assinatura não é gótica, né? Mas, de repente, eu coloco o nome do aluno, boa, vou fazer o nome de vocês em gótica, pronto, e aí vai um certificado. Então, pessoal, legal, foi bom estar com vocês aqui nesse vídeo. Me acompanhem na Academia do Traço, né, que eu pretendo fazer vídeos com uma frequência maior agora. Eu tenho vários conteúdos, vários livros que chegaram aí, que falam de conteúdos de caligrafia, de tipografia, muito legais, e que eu não vou perder a oportunidade de fazer vídeos e postar na Academia do Traço. Então, continue me acompanhando, porque continua tendo muito material para quem gosta da escrita. Legal, pessoal? Boa noite para todo mundo, então.